Ser jornalista durante a ditadura militar era muito difícil, porque uma das maiores violências da ditadura foi a censura à imprensa. Foi um começo das mulheres começarem a ocupar espaço. Até então, a gente era criada para casar. No meu caso em particular, foi uma entrevista com o Bolsonaro em 2017. Os canais bolsonaristas editaram o vídeo e fizeram uma simulação de eu me apaixonando por ele. Um discurso misógino, tendencioso, que me descredibilizava como jornalista e me colocava nessa condição de mulher, portanto, logo ou apaixonada ou lésbica. Eu acho que é muito difícil, na verdade, você entender que você está passando por uma situação machista. Então, às vezes eu mesmo me pego assim numa situação que eu não gostei de ter passado e eu só vou atrelar aquilo ao fato de eu ser uma mulher, que eu passei por aquilo por ser uma mulher, tipo, às vezes horas depois, às vezes dias depois, não necessariamente uma conexão assim rápida. Eu acho que existe um pouco uma ideia dentro das redações de que receber esse tipo de crítica, de receber um tipo de ataque, enfim, nas redes sociais seria como se fosse parte do jogo, sabe? Como se isso tivesse que ser normalizado, naturalizado. Ser jornalista durante a ditadura militar era muito difícil, porque uma das maiores violências da ditadura foi a censura à imprensa. De repente você fazia uma matéria legal e tal, quando você chegava no jornal já tinha chegado o telex lá. É proibido falar nesse assunto. O que você fazia? Se você desse, você ia preso. A ditadura começou quando eu tinha 18 anos. Eu fui em todo lugar procurar emprego. Todo mundo achava engraçado, meio engraçadinho, porque era menina, né? O jornalismo, por muito tempo, foi uma profissão masculina. Foi um começo das mulheres começarem a ocupar espaço. Até então, a gente era criada para casar. E mesmo quando começou a ocupar os espaços, tinha o quê? Revista feminina, revista de fofoca, essas coisas. Dificilmente se via uma mulher cobrindo política. Mudou totalmente o cenário para uma mulher ser jornalista no Brasil. Na televisão, as mulheres têm ganhado muito mais protagonismo, né? As grandes âncoras de jornalismo político são mulheres agora. Então, acho que isso mudou bastante. Mas o que eu sinto que mudou mais nesse período é que deixou de ser um não assunto a questão do gênero nas redações. A gente se formou numa outra cultura, em que o machismo estrutural não era explicitado como é hoje. Então, as pautas, as abordagens, as formas de fazer ainda são produto de uma cultura machista. Mesmo com esse despertar que está em curso, tem um trabalho cultural, eu diria, um trabalho ainda maior de pensar as pautas, pensar o jornalismo, pensar os procedimentos, pensar as práticas, que ainda não mudou, que ainda tem mentalidade masculina. Eu acho que é muito difícil, na verdade, você entender que você está passando por uma situação machista. Então, às vezes eu mesmo me pego assim numa situação que eu não gostei de ter passado e eu só vou atrelar aquilo ao fato de eu ser uma mulher, que eu passei por aquilo por eu ser uma mulher, tipo, às vezes horas depois, às vezes dias depois, não necessariamente uma conexão assim rápida. E acho que quem não viveu é porque não percebeu. Porque todas vivemos, não existe isso. No meu caso em particular, foi uma entrevista com o Bolsonaro em 2017, no gabinete dele na Câmara dos Deputados. Ele estava começando a agilizar a campanha para presidente da República. Eu entrevistei ele para a Folha de São Paulo, eles gravaram a entrevista na íntegra e puseram no YouTube.
os canais bolsonaristas editaram o vídeo e fizeram uma simulação de eu me apaixonando por ele. Um discurso misógino, tendencioso, que me descredibilizava como jornalista e me colocava nessa condição de mulher, portanto, logo ou apaixonada ou lésbica. Especialmente nos últimos anos de governo Bolsonaro, os discursos estigmatizantes explodiram. Assim. A gente observou que, enfim, com toda a polarização política, né, a perseguição e os ataques à democracia que o governo Bolsonaro representava, eles usavam muito da imprensa como inimigo do seu próprio governo. Né? E isso se expressa por forma desses discursos. A gente fez um estudo de caso, né? Classificamos todas as vítimas do ano de 2020 e identificamos que nos casos de violência online, né, de ataques que ocorriam online, as mulheres eram a maioria das vítimas. Eu tenho um comportamento nas redes que eu faço para sobreviver, porque se eu entrar, mergulhar de cabeça e viver aquele ambiente, eu não sobrevivo. Então a gente está tateando ainda como é que a gente tem que se comportar para lidar com um ambiente tão desregulado e ao mesmo tempo tão suscetível à ira política. E tudo isso fez com que a gente observasse um pouco mais atentamente as redes sociais, porque eu acho que existe um pouco uma ideia dentro das redações de que receber esse tipo de crítica, de receber um tipo de ataque, enfim, nas redes sociais seria como se fosse parte do jogo, sabe? Como se isso tivesse que ser normalizado, naturalizado. E acho que com o nosso monitoramento a gente tenta mostrar que isso não é normal. Esse machismo e esse comportamento em relação à mulher, essa misoginia, essa tentativa de controle e repressão, visa mais do que um extermínio físico e um castigo. É um controle de gênero mesmo, de político nesse aspecto. A gente entendeu que isso, na verdade, é uma tática que veio para ficar, assim, né? Por mais que Bolsonaro tenha saído e tudo mais, tem muitos apoiadores dele, tem muitos outros políticos também que usam dessas táticas e que a gente precisa observar para ver realmente os próximos passos, né? Do que outras tendências que isso traz, assim, para temas de violência. Você fica muito mais desconfiada, você fica muito mais paranoica, você começa a pirar, e essa coisa de ficar neurótica, de você entrar no lugar, você começa a olhar e fala assim, vai ter um cara que vai cuspir em mim. Se viu ali uma tentativa de cunhar a hashtag Vera Vergonha do Jornalismo. Mas com Bolsonaro acontece isso, de ser uma crítica muito pessoal e ser uma crítica proferida pelo próprio chefe do Executivo, pelo próprio presidente da República. Que aí ele, como presidente, ele legitima e estimula e ele mesmo faz e pratica, né, essa violência contra jornalistas.